encerrar ciclo. Todo dia 31 de dezembro a gente escuta a mesma coisa. Ah, encerra ciclo e não sei o que, já tenha metas pro próximo ano. E aí o que acontece? A gente começa na empolgação, achando que a nossa vida vai acontecer coisas extraordinárias, de fato acontece. Aí chega dia 3, dia 4, 5 de janeiro, a gente já começa a repetir os mesmos padrões do ano passado. Isso é familiar pra você? Você faz aquele monte de promessa, aí você começa com aquele vapor. Gente, não deu metade do mês, a gente volta. E aí eu parei pra refletir sobre isso, falei, como é difícil a gente encerrar esses ciclos, principalmente hábitos e coisas negativas que vai fazendo a gente ficar na zona de conforto e parece que a vida não flui, parece que a vida não anda. E aí entra dia, sai dia, parece que você está estagnada. Por mais que você olhe pra frente depois e vê resultados extraordinários que você teve. Parei pra refletir sobre isso, sobre a minha própria vida, sobre esses padrões, sobre tudo que nos é falado tanto na internet, tudo que nos é ensinado nos livros. Eu falei, gente, como que a gente faz pra mudar isso, mas de uma forma que a gente não volta pra trás de onde a gente já saiu? E como que a gente encerra esse ciclo de forma assim que coloca um ponto final pra gente ter os resultados que a gente quer? E principalmente autossabotagem, manipulação com nós mesmas. Por quê? Às vezes a gente se manipula, se autossabota e fica frustrada na nossa própria vida. Alguns padrões de comportamento assim que eu tenho, às vezes eu me pego repetindo, sabe? Por mais que passe tempo, eu falo assim, isso aqui foi curado. Aí vira e mexe, eu me pego me ferindo levemente ou muito em algumas áreas. E eu parei pra pensar, falei, eu não gostaria mais de ser essa pessoa. Então como que eu faço de fato, um fato concreto, baseado em tudo que a gente escuta tanto sobre encerrar ciclos, sobre mudar hábitos, sobre mindset, não sei o que, e realmente colocar isso na prática, porque pra mim isso afeta todas as esferas da vida, não interessa qual seja, das 12, todas as esferas elas são alteradas, exatamente por causa desses padrões, principalmente de autossabotagem. E o que acontece nesse padrão de autossabotagem? Eu percebo que eu começo a me ferir no processo, porque daí eu olho pra minha vida e falo, não tá como eu gostaria que estivesse. Então, onde eu posso melhorar? E eu fui buscar isso também na palavra. Eu falei, quando Jesus manda a gente segui-lo, quando Jesus manda a gente ir pra frente, o evangelho é sobre isso, é sobre olhar e andar pra frente. Eu pensei, no campo espiritual já fez de tudo. Jesus já curou minha coluna, já voltou pro lugar, já tive experiências extraordinárias com Jesus me salvando em sonho, me curando de tudo, fazendo coisas extraordinárias, milagres extraordinários, sendo recebida, abraçada por ele em sonho. Falei, pronto, nessa área eu sei que Deus me ama. E como também que eu não sinto esse merecimento desse amor? Onde que tá esse bloqueio? O que que tá me causando isso? E pra fechar, qual conclusão eu cheguei de tudo isso? Eu pensei, falei, se na minha vida eu viro e mexo, eu caio nos mesmos padrões, por mais que eu acho que aquela feridinha tá cicatrizada e ela volta querendo se manifestar a todo vapor, eu falei, então eu vou resumir na minha vida de onde é esses padrões e como que eu tô me auto-sabotando e como que me cura disso, porque se todas as pessoas que estudam a mente humana falam a mesma coisa, se a Bíblia fala a mesma coisa, com outra linguagem, então significa que sou eu que não tô canalizando direito essa energia. O que é o grande insight, assim, da vida? Que todos nós carregamos feridas emocionais. Então tem gente, por exemplo, assim, que carrega a ferida emocional da traição, do abandono, da rejeição, da injustiça, e essas feridas emocionais, elas vai criando na gente um certo bloqueio. Por quê? Porque a nossa mente, o nosso ego, ele quer nos proteger, te dar um estado assim de sobrevivência mesmo, gerar isso em você. Então, se você passou por uma emoção e essa emoção não foi tão positiva e você traz isso pra sua vida, vira e mexe, você vai repetir os mesmos padrões. Você vai lá pra sua vida e fala assim, não saia do lugar. Por quê? Porque você tá repetindo padrão. Exemplo, você foi traída no seu relacionamento. O que você faz? Nunca vai acreditar que é possível outra pessoa te amar na essência, porque em algum nível você foi traída. Se o outro te abandonou, gente, às vezes o outro nem te abandonou. A pessoa, por exemplo, olha a hora no relógio e aí você fala, poxa, deixa eu me sentindo abandonada aqui, deixa eu deixar a pessoa ir embora, porque eu tô me sentindo abandonada. Você cria um padrão, um mecanismo de defesa tão grande e você não tem consciência. E quando você cria essa consciência que você precisa evoluir nisso e como que faz, dá até um desespero. Você fala, como que eu solto o controle de algo que eu já venho carregando há anos? É muito simples soltar esse padrão. Sabe como que a gente faz isso? Que eu cheguei nessa conclusão, porque eu tinha uma ferida gravíssima que era da rejeição. Qualquer coisa que acontecesse, eu já me isolava no mundo, já me sentia rejeitada. Eu falei, cansei, me deu uma ira, assim, uma ira mesmo. Cansei de ser essa pessoa, já não aceito isso mais na minha vida. A partir de hoje eu vou quebrar esse padrão. A primeira coisa,
Eu reconhecer o meu pensamento quando vem um padrão, porque o corpo externaliza. Então, por exemplo, assim, qualquer coisa que acontece, eu vou ser enganada. O que acontecia? Eu já me fechava e eu já queria correr, já queria achar coisas que me trouxessem mais o sentimento de rejeição, e eu já me fechava e já metia o louco e já ia embora. Sabe, assim, como se eu não pertencesse a lugar nenhum no mundo. Então esse padrão te nega o direito de existir, porque você não se encaixa no mundo. É como se você fosse um eterno turista. E eu falei assim, ok, entendi. Então, primeira coisa, acolher a minha emoção. Falar assim, olha, tudo bem. Quando eu era criança, em algum nível ou em alguma fase da minha vida, se eu já fui rejeitada, tudo bem. Hoje eu sou uma mulher madura, hoje eu sou uma mulher experiente e eu sei me proteger. Obrigada pela informação, ego, eu te agradeço, mas agora eu já sei me cuidar. Eu não preciso me defender, eu não preciso me autopreservar, porque a vida flui, a vida pode ser leve. Te honro. Primeira coisa, honrar o pensamento, sabe? E deixar ele, não se apegar àquela coisa, externalizar no corpo. Aí depois, o outro processo da cura, valor. A gente escuta tanto em falar, e se valoriza, se valoriza. Difícil é a gente ouvir o se valoriza e depois você falar assim, externalizar isso pro universo, falar assim, realmente eu mereço tudo de melhor porque eu tenho valor, que é a crença do merecimento. Então, o valor, gente, quando a gente constrói valor em nós mesmas para melhorar a nossa autoimagem, principalmente melhorar a nossa autoestima, a gente reconhecer o nosso valor como? Através de coisas que você gosta, de ações que você gosta, pequenas coisas que você vai fazendo por você e vai te dando uma satisfação, um contentamento interno mesmo, não é pro mundo ver, pra você, você com você. A sensação, e você começa então a lapidar. Cada dia mais você quer construir e construir esse sentimento de merecimento, tá? E ele vem. Por quê? Porque você tá se valorizando nas pequenas coisas que você faz. Por exemplo, você acordou hoje desanimado e não quer nada com o mundo, que é muito normal acontecer isso. Você não é a pessoa mais estranha porque você acordou desanimada, não. Você vai e fala assim, olha, hoje eu tô sem ânimo pra nada. E você vai hoje, arruma sua cama. Amanhã, você acorda 2 minutinhos mais cedo do que você acordou hoje. Aí você arruma sua cama e escova os dentes. Beleza. Quando for depois de manhã, 1 minutinho mais cedo, escova dente, já passa um batom. Por quê? Esses exemplos simplórios, assim, uma cama, escovar dente e passar um batom. Porque é óbvio que é o básico que a gente faz todo dia. Só que pra você, suponhamos que tá sem energia, não tá conseguindo fazer nem isso, se você acorda 1 minutinho mais cedo e consegue um dia arrumar sua cama, no outro você escova os dentes e no outro você passa um batom, você consegue fazer isso pra qualquer outra coisa. E é coisas que vai te dar um estado de satisfação com você mesma, porque você fez. E o que nos cura? Resultado. Então, se eu faço algo que me deixa feliz, eu quero experimentar mais daquilo. E o que eu vou fazer? Repetir aquilo ali. A mesma coisa acontece para os padrões negativos. Se o meu corpo externalizou que eu corro perigo, eu sinto o meu corpo gelado, eu sinto a minha barriga gelada, eu sinto que o meu coração acelera, porque externaliza. E aí eu atraio o quê? Coisa ruim. Então, quando eu uso esse mesmo padrão para ter pequenos resultados de satisfação em mim, comigo, com o meu ser, então eu consigo também romper nessa área. E depois, então, o último, assim, que deveria ser o primeiro, mas é o que mais se externaliza pro universo, que é receber o amor. Porque se eu não tenho esse valor em mim, mas construído, não é o outro falar e afirmar, porque dificilmente a gente acredita quando a gente tem essas crenças. O outro pode tentar te provar tudo que é jeito. Internamente você não vai acreditar, a não ser que você viva. E como que você vive? Se você fizer por você. E pra fechar, eu espero que essas dicas tenham te ajudado, porque faz muito sentido na minha vida, tá? Tanto pra início, quando eu tinha depressão, quase suicídio, e tinha esses padrões tão negativos que me levava a esse estado assim, de sofrimento profundo, quanto também da cura, da luz, da aceitação, da realização, que também é um padrão. E para trazer todas essas teorias e informações que a gente tem tanto na palavra de Deus quanto também na ciência, que é comprovado cientificamente essas técnicas e ferramentas e tudo mais, a gente trazer o que tá talvez no externo, que você, se for mais fácil para você, internalizar isso, mas de uma forma que te traga resultado e é só a partir de você, ou também do interno, fazendo por mim eu externalizo isso para o mundo, que também vem a partir de você. E esse a partir de você é conhecer você. Isso é o que transforma. E só assim você vai conseguir romper. Se você observar seus padrões e falar, não, até aqui eu fui dessa forma, mas daqui pra frente eu vou ser de outra forma. E você construir essa outra forma,
que na verdade é o seu ser verdadeiro. Essa outra forma é aquela indignação que você tem de não aceitar ser essa pereba que é, sabe? Falar assim, isso aqui eu vou romper. Só assim pra quebrar, gente. E só quebra na prática, só quebra você fazendo por você.